reflexión, la retrospectiva de 6 cuarentenas bíblicas que já hemos passado e estamos dando um repasso. Abra sua Bíblia no livro de Hebreu, capítulo 3, versículo 8, que diz, a partir do versículo 7, por el cual el Espíritu Santo disse, se oye su voz. Versículo 8, não endurezcais vuestro coração, como provocaram en el día de la prueba del desierto, porque vuestros padres me tentaron, dice el Señor, me pusieron a prueba y vieron mis obras por 40 años. Aleluya. Versículo 10. Por lo cual me disgustó aquella generación, dijo Dios. Me disgustó aquella generación. Y dije, este pueblo desvía su corazón y no han conocido mis caminos, dijo Dios. Y yo he jurado en mi ira y dice, este pueblo no entrará en mi reposo. De hecho, nosotros sabemos que en la cuarentena de Israel murieron en el desierto y no entraron. Sigamos adelante. Versículo 12 dice, tengan cuidado, porque ahora está hablando en el libro del Nuevo Testamento. Está hablando para nosotros, iglesia. Y dice, tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes que exhorten los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes haya endurecido el corazón a causa del engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos firme hasta el fin. En el principio, nuestra seguridad, por lo cual dice otra vez, si ustedes oyen la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la provocación. Aleluya. Versículo 17 dice, con quien se disgustó por 40 años, no fue aquella generación que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. 18. El cual juró el Señor que no entraría en su reposo a los que fueron desobedientes. Vemos, pues, hermanos, no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Queridos hermanos, esse texto me llama la atención porque aquí en el libro de Hebreo nos trae una reflexión completa de los antepasados que pasaron nuestros padres, que pasaron los antiguos. Por la dureza de sus corazones, perecieron en el desierto, vieron las obras de Dios y no creyeron. Fueron desobedientes, fueron rebeldes y fueron también, como dice el pecado de Israel, que fue para nosotros clasificamos como peor. Para Dios no hay pecado grande ni chico, pero todo era una incredulidad. Fue la murmuración, la queja. El libro de Hebreo nos llama a una reflexión de aquella cuarentena, de aquel período. Y dice, oye, hermanos, el Espíritu Santo dice, aleluya, el Espíritu de Dios está hablando para mí y para usted. Oye, hermano,
Deus está dizendo para ti que me está escuchando. Escucha, hermano. No endurezcas tu corazón al oír la voz del Señor. Dios está hablando por medio de este mensaje. Dios está hablando por medio de su palabra. Dios está hablando. No critiques, no murmures, no seas desobedientes. Obedezca. Dios está llamando su pueblo a la obediencia. Estamos en un periodo de tiempo en que el pueblo se vuelve rebelde, incrédulo, rebelde a sus líderes. Y cada uno busca su propia doctrina, sus propias leyes. Ya no quiere sujetar a los pastores, mucho menos a la iglesia, si están cerradas. Cada uno sigue su camino, como ovejas que no tienen pastores. Y Jesús habla sobre eso. Mis queridos y amados hermanos, esta advertencia de Dios es para mí y es para ti. Lo tomo con mucho cariño. Esta palabra impacta mi corazón, porque Dios está diciendo para mí: oye, cuídate que no haya en ti corazón malo de incredulidad, de rebeldía, de quejas y murmuraciones, por el cual el pueblo que el Señor escogió, el pueblo que Dios eligió, el pueblo que era del tronco, de la raíz, el pueblo de la promesa, el pueblo de Israel, los hijos de Abraham, por el cual Dios le ha dado la promesa. Si Dios le castigó al tronco original, cuanto más tú, que es, dice la Biblia, una planta silvestre, que fuiste engendrado en su lugar, está escrito en capítulo 17 de Romanos. Si Dios sancionó a nuestros padres de la fe, ¿no crees que castigará también a nosotros? Y dice en Romanos: considerad la bondad de Dios, pero no olvidáis su severidad para con aquellos que son sus hijos. Si Dios juzgó al mundo perdido y os condenó, ora, el castigo de Dios empieza por la casa de Dios. Dios comienza a llamar la atención a mí, a nosotros pastores, a los misioneros, a los líderes, a los siervos. Hermanos, reciba de parte de Dios, porque siento como un pan caliente del cielo. Dios está diciendo para mí: oye, escucha, no te hagas de ti mismo pastor, fuiste llamado a obediencia. Y recuerda que por la desobediencia, por la incredulidad, por la rebeldía y por las quejas, Israel no entró en el reposo de Dios. Y dice: anduve yo, Dios, disgustado con aquella generación. Por 40 años vieron ellos mis maravillas. Oh, Namasharamanaya. Ellos contemplaron la gloria de Dios. Ellos vieron como Dios se manifestou a Moisés. Ellos vieron coluna de fuego. Ellos vieron una nuvem que les protegía de día. Ellos vieron como Dios se manifestou como fuego sobre el monte. E Deus falava com Moisés, e Moisés, quando bajava del monte, su rosto era resplandeciente, de tal maneira que os ancianos não puderam mirar nem contemplar a face de Moisés. E digo: Moisés, póngate algo, um delantar, uma máscara, um velo, porque não podemos verlo. Solamente o reflejo de la glória de Deus. Imagínate que es ver la gloria, sentir la gloria. El monte temblaba porque Dios estaba allí. Israel escuchó voces. Israel vio que se tembló. Israel vio el fuego que consumía en el altar. Israel vio el pan del cielo que los alimentó por 40 años. Israel tomó agua que salía de la roca. Israel experimentó la poderosa mano de Dios que les sacó de Egipto con poderosa mano. Y les sacó del faraón con todo su ejército.
Israel contempló el mar que se abrió. El pueblo pasó con pie en seco, al cual intentando los egipcios perecieron. Israel contempló las maravillas de Dios. Quantas señales, milagros e prodígios. Deus enviou ángeles, Deus enviou milagros, Deus provejou, ninguno se enfermou, a roupa não se gastou, nenhuma peste viniera sobre ele, o Senhor era a saúde, o Senhor les protegia. Pero este pueblo se quejou, este pueblo se plagueou, blasfemou contra Deus, blasfemou contra o siervo de Deus, blasfemou contra Moisés. Em la primeira quarentena observamos que o pueblo, mientras Moisés se conectava com Deus, eles foram a hacer um bezerro de ouro e quiseram um Deus. Em dados momentos se levantaram e disseram, um momento, hagamos um Deus para nós outros. É o que a nação, a geração, as gentes no tempo de hoje estão sendo deuses para si. Para muitos, su Deus é sua plata, é seu dinheiro, é seus negócios, é seu próprio Joe. Deus está provando muitas vezes a situação a seu povo. Em outro momento, ele disse: Moisés já se foi. Hagamos um novo líder que nos guie e que nos guie outra vez ao deserto, a Egipto. Com poderosa mão, Deus sacou Israel de Egipto. Pero Deus não sacou Egipto del coração de Israel. Imagínate. E por que Deus não lhe sacou Egipto de seu coração? Por el livre albedrío. Deus te dá um livre albedrío. Livre escoja. Tu podes hacer o que quieras. Pero sepa que Deus te pedirá cuentas. É fácil. E queremos escuchar os mensagens de bendição, de prosperidade. E amém. Como não queremos? Pero reciba também a exortação. E a Bíblia diz: exorte-lo uno ao outro, quanto mais leia aqueles dias. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a la reflexión rápida. Hablamos recordando que la cuarentena tiene dos propósitos. ¿Recuerdan? Preparación. Preparación es cuando yo procuro conectar-me com Deus, comigo mesmo, com minha família. É um tempo de análise, de reflexão, de pensamento com uno mesmo. Preparar-me internamente, preparar-me em todo o que devo fazer, como fazer depois desta pandemia, depois desta quarentena, depois de tudo isso, como devo reaccionar, o que vou fazer, quais são meus planos personalmente, espiritualmente, para minha família, profissionalmente, em lo que vou fazer, que trabalho. Segundo, o cambio. O cambio será que depois de toda a quarentena, lhe mostramos por todos os pontos que houve um cambio depois de toda a quarentena. E o cambio, ele está relacionado com os novos hábitos, novo estilo de vida, de comportamento. Agora temos que ter um comportamento na sociedade, usar tapa-boca, lavar-se as mãos em qualquer lugar que entramos, distanciamento social, e existem tantos protocolos, e temos que cumprir muitos de estes, porque estamos em meio a uma pandemia, estamos em meio a uma quarentena que se está estendendo. E por que será? Podemos ter muitos motivos e acusar os governos e tantas outras coisas, pero devemos entender também de um lado espiritual. Deus se lo está permitindo. Por quê? Parece que Deus deu 40 dias, não entenderam? Como Moisés. Volviu outro 40 dias, não compreenderam? Então Deus ha dado sempre 40 dias, 40 anos, e foi aumentando. Hemos hablado de várias quarentenas, e a sétima quarentena, que já hablamos na semana passada de 6, e agora a sétima, a quarentena de Jonás. Jonás, Deus lhe chama a Nínive e disse: 40 dias, Nínive será destruída. O mensagem foi que Nínive seria destruída em 40 dias. O profeta Jonás se foi
não queria entregar o mensagem. Hasta que tuvo um trato de Deus, através daquele pez, lo tragou, volvió, predicó, y la gente incrédula, perversa, creyó. Escuchando el rey, dio un decreto. Qué importante cuando el rey, el presidente, los gobernadores, senadores, diputados, intendentes, hombres del poder reconocen a Dios y procuran hacer leyes y decretos que incluya Dios. Pedido de oración, apoyando a las iglesias, que en toda parte del mundo las iglesias claman a las autoridades para decir a las autoridades que la iglesia es esencial. Nosotros necesitamos mucho más de palabra de ánimo, de fe, palabras positivas, palabra de fe, que cualquier cosa, más que el alimento. Entonces Jonás entregó el mensaje, el pueblo se arrepintió y Dios les perdonó y aquel mal pasó de ellos y no fueron destruidos. La octava cuarentena que hablamos fue la del silencio. Las páginas blancas de 400 años. El último profeta fue Joel. El último profeta fue Malaquías. Y Malaquías profetizó y dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pecadores, limpien las manos, preparen el trato que usted ha hecho. La gente ya no cumple promesas y tratos. Las ofrendas que traían, ellos traían el buey, la vaca y la ofrenda, el sacrificio tenía que ser perfecto. Ellos daban del animal enfermo, con la pata rota. De manera que Dios dice por el profeta en el capítulo 2, ya no quiero sus ofrendas, sus diezmos, porque ustedes dan resto, ustedes dan lo que no sirve. Y dice el profeta Malaquías: ¿acaso llevaría a ustedes este sacrificio, esta ofrenda a sus líderes, a sus patrones? Supongo que no. A sus jefes, a sus señores del mundo, ustedes procuran tener mayor respeto, la mayor cortesía, amabilidad, regalos, tratos. Y lo que diga tu jefe es una orden. Pero dice Malaquías: pero ven a traer a mí el resto, con la pata rota, el enfermo, el que no sirve, y ya no obedece a mis profetas. Han matado los profetas, perseguido a los que entregan el mensaje. Se entristeció Dios. En el capítulo 3 de Malaquías, Dios llama al pueblo a una reconciliación y dice: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Traed los diezmos, las ofrendas, pero hagan como tienen que hacer. Y dice: probadme. Mira, Dios apeló al pueblo y dice: probadme en esto ahora y vea si yo no abriré las ventanas del cielo y enviaré bendición que sobra y abunda. Y muchos dirán: que bem-aventurados sois en tiempo de pandemia y con toda la dificultad. ¿Qué pasa? Y usted va a decir: es Dios. La fidelidad trae bendición. Mas muchos se olvidaron. Entonces Dios dice que ya no quería más. Me imagino que el capítulo 4 y todo terminó y hubo un silencio, porque el pueblo no se volvió a Dios. Entonces Dios no le dio más 40 años, no era 40 días ni 40 años. Dios le dio 400 años de silencio, donde no envió profeta, donde no se escuchaba más palabra de Dios por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, de ninguna otra manera. Esto fue un silencio de Dios porque estuvo disgustado con el pueblo, con las naciones, especialmente com seu pueblo. ¿Acaso esse tempo não será um silêncio de Deus? ¿Acaso não estará Deus também disgustado com muitos, incluso com sua igreja? Me paro a pensar. Depois desses 400 anos, aparece o primeiro profeta, foi Juan el Bautista. E o mensagem de Juan el Bautista não foi um mensagem tão amável. Juan estava no deserto
Y las multitudes venían a él para escuchar algo de Dios, porque la gente ya no escuchaba. Y escucharon que hay un profeta que predica con poder. Pero las palabras de Juan Bautista eran estas: razas de víboras, ¿quién enseñó a ustedes a huir de la ira postrera de Dios? Sepan que el hacha ya está a la raíz del árbol. Y todo que no da buen fruto será quemado y echado al fuego. Misericórdia. ¿Acaso los tiempos cambian? ¿Será que muchos también no serán desechados por Dios y quemados y echados al fuego del infierno? Es necesario pensar que Dios también habla así a nosotros. Es bueno escuchar palabras de bendición, de prosperidad. Pero imaginemos y reflexionemos, iglesia. ¿Será que Dios no está diciendo algo para ti? ¿Será se aparecer um profeta e decirte: raça de víbora, ustedes querem um evangelho muito light, muito fino, não estão dispostos a pagar um preço, ustedes dão o último para Deus, o resto, ustedes não estão dispostos a pagar um preço, quando Ele, Jesus, pagou o preço. Juan Bautista falou da venida de Jesus. Aleluia, hubo também bendição. Ele disse: depois de mim vendrá um outro. Ele os bautizará com Espírito Santo e com fogo. Aleluia. A igreja primitiva experimentou este fogo do Espírito Santo. A igreja que seguiu hasta o dia de hoje. Há creyente que habla todavía em línguas estranhas como señal del poder de Deus. Mi querido hermano e hermana, se usted todavía não habla em línguas, entre na presença de Deus. Faça uma análise em tu vida. Pida ao Senhor graça. Busque o batismo com o Espírito Santo. Busque a sua presença. Aviva-te, despierta-te. Mientras el dia se llama hoy. El dia de mañana não lo sabemos que passará. Então, depois hablamos de la quarentena de Jesus. E la quarentena de Jesus, hablamos, foi já a novena quarentena. Foi quando Jesus apareceu, iniciou seu ministério, 40 dias de ayuno e oração. Para vencer muitas coisas não há como ayuno e oração. E hablamos da quarentena de Jesus, la tentação. Vindo o tentador para provar ao próprio Senhor Jesus: se eres hijo de Deus, manda com que estas pedras se transformem em panes. Que diablo este? Mentiroso. Se vino a tentar o próprio hijo del diablo, quanto mais nós outros. E procurou oferecer as glórias deste mundo. E digo a Jesus: todo te darei, se postrado me adorares. Que tremendo! Pero Jesus lo repreendeu e disse: vete, Satanás, porque solamente ao Senhor teu Deus adorarás e solamente a Ele servirás. Depois da tentação, depois da prova, a bendição. Os ángeles do cielo vieram, le alimentaram, le cuidaram e le serviam. Depois da prova que está passando, vem a bendição. Recibamos as provas, enfrentemos-nos, pero esperemos com paciência a glória, a presença de Deus. Quando Jesus entrou para ser bautizado, Juan capítulo 1, versículo 29, Juan Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Jesús se manifestou, al cual él mismo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ele era la resposta. Jesús, la luz del mundo. Jesús, la luz que resplandeció al mundo. Pero San Juan capítulo 1 dice: la luz brilló en las tinieblas, pero el mundo le aborreció. Y prefirieron más las tinieblas que la luz. Y rechazaron su pueblo, Israel. Rechazó el propio Hijo de Dios. Mas a todos los cuantos le recibieron, les dio poder de serem hechos hijos de Dios. Aquí está nuestra bienaventuranza. Tú, hermano, hermana, joven, señor y señora, usted que cree en Jesús, usted ya es hijo de Dios. A los que creen en su nombre. Aleluya. Y Jesucristo pasó aquella cuarentena y después
viveu neste mundo, predicou o evangelho, foi crucificado. Le mataram porque preferiram mais as tinieblas que a luz. Hemos hablado depois da 10ª quarentena sobre a ressurreição. Jesus falou de sua ressurreição. Ele disse: derribaré este templo e al terceiro dia lo levantaré. Ele falava de sua morte. Pedro le quiso repreender uma vez. Não creyeron. E o que passou quando Jesus morreu foi uma decepção para muitos. Foi uma tristeza, foi um caos. Me imagino que foi muito triste. Os discípulos de cabeça abaixo, como disse, agora terminou a igreja. Agora não passa nada. Foi um momento de silêncio. Foi um momento de dolor. Podemos sentir como os apóstolos. Imaginate seu maestro ser crucificado, lhe rasgaram sua roupa, lhe desnudaram, foi preso injustamente. Ele estava na cruz. Solamente três de seus discípulos mais cercanos estavam. Maria, sua madre, Juan, seu irmão, seu discípulo, e a outra discípula que lhe servia sempre, Maria Magdalena. Estes três foram os discípulos que estavam mais cerca de Jesus e permaneceram até o fim e demonstraram sua fé e seu amor a Jesus. Pero o escritor dijo, em aquele momento que ele estava em aflição, em dolor, onde estavam as 5.000 pessoas que alimentou? Onde estava o cego de Jericó? Onde estavam os 10 leprosos? Onde estava o paralítico? Onde estavam aquelas pessoas que ele sanou? E quantas pessoas, quantos sinais, quantas maravilhas não apareceram ali? E ele se quedou na cruz, desnudo, avergonzado e triste. Ele tomou a copa de aflição, el dolor, el castigo que era para mim, era para ti. A cruz de Barrabás, ele la tomou, la cargou. Amacharamanai. E a Bíblia diz, ele não se plagueou, ele não murmurou, ele não se quejou, e nenhuma vez os chicotes, as injúrias, as burlas, as risas. E Jesus não disse nada. Amacharamanai. O Hijo de Deus, nosso Senhor, estava na cruz. E se a gente subiu ao monte Gólgota, se vas a ver, e as escrituras dizem que muitos subiam para escandalizar-se de ele. E disse que muitos subiam, lo miravam e meneavam a cabeça como que... Quantas vezes as pessoas meneiam a cabeça por a atitude de fé de muitos irmãos, de muitos dos pastores, pelos servos de Deus. Às vezes os próprios irmãos lo criticam, lo condenam e fazem como aquele que... Pero Maria Magdalena, aleluia, Maria e Juan estavam aos pés, aí chorando, mirando-lo. E Jesus em aflição disse, mulher, aí está tu hijo, aí está tu madre. Jesus disse, Padre, perdona-lhe porque não sabe o que hace. Entregou o Espírito e expirou. Oh, que decepção para muitos dos discípulos. Verdadeiramente morreu o pastor da igreja, se terminou a igreja, se terminou todo, e toda a prédica, e toda aquela coisa, e as profecias, e todo. Se quedaram tristes. Pedro chamou já outro, vamos à pesca. Esse negócio de igreja já não funciona. Certamente nesta quarentena, há muitos que já deixaram a igreja. Há muitos que já não estão mais nem em contato, nem por WhatsApp, nem por mensagem. Não, isso já não funciona, isso já terminou, já opa. Ou que sabe, permitiu que venha tristeza ao seu coração. Hoje é um dia de despertar. Hoje Deus está querendo despertar, porque é um dia de renovação espiritual. Deus me está despertando a mim, para despertar-te a ti, irmão e irmã. Não haja em ti coração malo de incredulidade. E se ouvir a voz do Senhor,
não endurezcai vosso coração como los del antepassado. Já sabemos o que passou com eles. Então, las 11ª quarentena, hablamos no outro dia sobre a quarentena de Jesus, a aparição Jesus a los discípulos de Emaús. Jesus a los discípulos de Emaús é muito interessante. Os discípulos de Emaús estavam exatamente reportando a tristeza de los demás e diziam: e eu que pensava que ele havia de redimir a Israel. Se pensava que era ele. E Jesus apareceu em meio de eles. Eles estavam tão cegados, incrédulos, tristes, e não se deram conta que era Jesus. Aleluia. Não se deram conta que era Jesus. E naquele momento, Jesus aparece em meio de eles. Aleluia. 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 Cubra tua cabeça neste momento. Quero ser uma oração na hora. Cubra tua cabeça. Imagina-te que neste momento de difícil, por mais que tu haja falhado, Deus está dizendo, por mais que haja enfriado teu coração, hoje, Jesus aparece a ti e te disse: não temas, levanta-te, esforça-te, que eu te ajude. Cura tua cabeça, haga sua oração personal. Aleluia. Aleluia. Oh, grande Deus. Aparece Jesus em meio de los discípulos e les exorta carinhosamente. Reciba este reto de Jesus. E Jesus disse: oh, tardos para ouvir, tão nécios sois, não entendeis o que está escrito? Era necessário que Cristo padecera e ao terceiro dia ressuscitara? ¿Por que vocês são tão lentos para crer? Hoje Deus habla comigo e habla contigo. ¿Por que eres tão lento para crer? ¿Acaso as manos de tu Deus estão cortadas? ¿Acaso deixou de ser Deus? Ele está presente em meio a toda e qualquer dificuldade. Aleluia. Os discípulos, depois de aquela emoção, volvem a los discípulos que estavam incrédulos, porque Jesus se apresentou a Maria. Para mim, uma das pessoas que mais demonstrou carinho, amor e dedicação a Jesus foi Maria Magdalena. Porque relata na Bíblia que quando ela se foi e suas lágrimas se llenavam de tal maneira, chorando, porque estava a pedra removida, e viu um homem e disse: Maria, não chores. Ela nem mirou bem e pensou que era o sepultureiro, ele que cuidava, disse: Senhor, onde lo puseram? Se tu lo sabes, dímelo, e eu lo levarei para minha casa. Oh, aleluia. Quem vai querer um muerto depois de 3 dias em sua casa? Maria Madalena, a um morto queria em sua casa. Pero ele disse: Maria, Maria. E quando ela me... oh, rabino, maestro. Aleluia. Vendi a mis hermanos que estou vivo e vou apresentar-me em Galileia delante dele. Maria se foi, anunciou, e a outra Maria e o outro, pero disse: não creyeron. Tomás disse: se não veio com meus próprios olhos e não lhe tocar com minha mão, de nenhuma maneira lo creeré. Os discípulos de Emaús vêm e quando estava falando, disseram: hemos visto ao Senhor, ele está, ele mesmo, ele vive, ele vive. Os discípulos se foram à reunião, pero, e disse alguns a um dudando. De repente Jesus passa por la parede e saluda-les: paz seja com vosotros. Shalom. E Jesus se manifesta e vem a Tomás e disse: por que não crês, Tomás? Mira mis manos, mira mi costado,
mire que soy yo mismo. Oh, Dios mío, Rey mío. Mas bem-aventurados são os que não viram e creyeron. Mas bem-aventurados somos nosotros, eres tú que crees, aunque no lo has visto. Entonces el Señor se manifestó de muchas maneras. 40 días sobre la tierra después de su muerte. Visiblemente se apresentou a muitos. E por último, a quarentena foi quando Jesus se apresenta a los discípulos, sua aparição, hablando, lhe entrega uma missão para ir predicar o evangelho e depois ele sube ao céu. Sua ascensão em Hechos capítulo 1, quando ele les manda ser testigo, que receba poder para que sejam testigos, e disse que a si mesmo, como ha subido, ele volverá. Ele ha dado promessa a sua igreja, já há como 2000 anos, Jesus se foi, a igreja espera. Que o mundo queira ou não, que outros creiam ou não, o maestro vendrá. Alguns estarão despiertos esperando-lhe. A outra metade não estará esperando. Não podemos deixar de predicar que Jesus viene. Sabe, meus irmãos, a igreja primitiva esperava Jesus em aquele dia. A esperança da igreja é a venida de Jesus. Se ele não viene, não passa nada. Eles esperavam Jesus. Se eles em aquele dia esperavam Jesus, muito mais nós neste último tempo. Então, meus irmãos, não sabemos, pode ser hoje, amanhã, um ano, dois, não sabemos. Mas uma coisa é certa, ele vem. E se ele não vem já, pode ser que te vá, pode ser que te more amanhã, pode ser que venga para ti. E a Bíblia diz: não endurezcáis vosso coração, mientras haya el dia de hoje. Que Deus lhe bendiga. Lo que puedo trazer como uma reflexão a mi coração exatamente está neste texto que hemos leído de Hebreus capítulo 3, del 8 al 17. Que não haja em vosotros coração duro, como foi aquela geração que lhe hizo desgustar a Deus. Não entraram, foram castigados, entraram outros, e que não haja em vosotros dureza de coração, de incredulidade, que não haja entre vosotros quejas, murmurações, que não enfríe vossos corações, que não sejam tardos, lentos para crer, que avive o fogo que há em ti. Avive esta esperança, meu querido e amado irmão. Deus está contando contigo. O propósito de Deus não é reprovar-te, é que te levantes, que tenha ânimo, que tenha força. Aqui não estamos para criticar a ninguém. Entendemos que todos temos nossas debilidades, mas vamos apoiá-los um no outro e vamos adelante. Basta que Cristo venga, a igreja tem que predicar o evangelho.